Os animais pré-históricos podem ainda estar vivos hoje em dia? Imagine só, algumas criaturas que habitavam a Terra há milhões de anos ainda podem ser encontradas em nosso planeta. Incrível, não é mesmo? Hoje, você vai conhecer 20 animais pré-históricos que sobreviveram até os dias de hoje e que podem ser encontrados em várias partes do mundo. Então, já dê uma mordida de um Tiranossauro Rex no botão do like e vamos começar. Gavial. O gavial é um animal muito parecido com um crocodilo e é um réptil pré-histórico que existe há mais de 200 milhões de anos. Ele vive em rios lentos e escuros do subcontinente indiano, mas infelizmente está em risco de extinção. É provável que exista menos de 100 indivíduos na natureza e agora só são encontrados em algumas partes do Nepal e do norte da Índia. Os gaviais são animais aquáticos e passam a maior parte do tempo na água, saindo apenas para se bronzear e nidificar, ou seja, criar um ninho. Eles têm mais de 100 dentes afiados, mas só comem peixes e pequenos animais aquáticos. Dragão de Komodo. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo, podendo chegar até 40 centímetros de altura e 3 metros de comprimento. Mas não é só isso. Esse animal tem uma das mordidas mais perigosas do mundo por causa de sua saliva, que é carregada de bactérias venenosas. E acredite ou não, essa espécie pode ter se diferenciado dos seus ancestrais há cerca de 4 milhões de anos atrás. Okapi. Os okapis são mamíferos raros que vivem no nordeste da República Democrática do Congo, na África Central. Apesar de suas pernas possuírem listras bem parecidas com as das zebras, é uma espécie bem mais próxima das girafas. Podem atingir até 1,5 m de altura e um comprimento médio de 2,5 m e pesar até 350 kg. O animal surgiu cerca de 11 milhões e meio de anos atrás e compartilha o mesmo antepassado que deu origem às girafas. Atualmente, o okapi corre risco de ser extinto. Equidinas são criaturas incríveis e bizarras que parecem um cruzamento entre um texugo, um corpo-espinho e um tamanduá. Eles são chamados monotremados, que é um tipo de mamífero primitivo que põe ovos em vez de dar à luz a bebês vivos, assim como seu famoso parente, o ornitorrinco. Esses animais também podem ser difíceis de encontrar na natureza, pois são pequenos, principalmente noturnos, e vivem uma vida solitária e espaçada. Várias espécies de equidna também estão altamente ameaçadas, um fato triste, considerando que esses animais vagam pela Terra há cerca de 17 milhões de anos. Boi almiscarado. Esses animais existem há cerca de 187 mil a 129 mil anos, mas foram extintos do Alasca em 1800 e reintroduzidos com sucesso na década de 1930. Embora suas populações tenham diminuído nos últimos anos, ainda há vários milhares de bois almiscarados no Alasca. Uma das melhores maneiras de vê-los é no Alasca, onde eles vagam perto da cidade de Tundra. É possível também comprar a lã desses animais, que é uma das mais finas e quentes do mundo. Náutilo. Esse animal de aparência alienígena está entre os mais antigos do mundo. Os fósseis desse animal foram encontrados há 500 milhões de anos atrás e ainda parecem exatamente iguais aos descendentes de hoje. Normalmente, eles vivem no oceano profundo ao redor da Austrália e da Indonésia. Mas se você estiver na área do famoso Aquário da Baía de Monterey, na Califórnia, poderá ver essas criaturas antigas de perto. Mas, infelizmente, eles são difíceis de reproduzir em cativeiro e suas populações na natureza estão em declínio a cada dia que passa. Babi-russa. Os babi-russas são como porcos normais, exceto pelos seus dentes grandes e curvados, que podem perfurar suas testas se não forem controlados. São animais onívoros, também da mesma forma que a maioria dos suínos. Esses animais aparecem em pinturas rupestres na Indonésia há 35 mil anos. Hoje, é possível observá-los em safaris na floresta de Nantu e na reserva natural de Tangkoko, também na Indonésia. Infelizmente, eles estão em estado vulnerável por conta da perda do seu habitat. Rinoceronte branco.
A espécie antiga de rinoceronte branco é na verdade composta de duas subespécies, o rinoceronte branco do norte e o rinoceronte branco do sul. Infelizmente, a população de rinocerontes brancos do norte caiu para apenas 2 indivíduos, ambos do sexo feminino. As lindas criaturas são mãe e filha, vivendo juntas em uma reserva no Quênia. Já o rinoceronte branco do sul é mais uma história de sucesso de conservação. No entanto, atualmente essa subespécie possui pouco mais de 17 mil indivíduos em todo o mundo. Um dos melhores lugares onde você pode ver o rinoceronte branco do sul hoje é no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Tubarão tapete. Se você não estiver olhando com atenção durante um mergulho no Recife tropical do Pacífico, você não vai poder ver um tubarão tapete. Na verdade, essas criaturas estão tentando especificamente se esconder de você, usando seus corpos achatados, bordas com babados e padrões de camuflagem para se misturar com a rocha coberta de algas. Esses tubarões, que existem desde a época do Mioceno, cerca de 11 milhões de anos atrás, ainda são encontrados em algumas espécies diferentes, e a maioria é pequena demais para prejudicar as pessoas. Alguns ataques desse animal foram relatados, mas não houve mortes, e é provável que os feridos tenham pisado neles acidentalmente ou chegado muito perto dele durante o mergulho. Caranguejo ferradura. Os caranguejos ferradura são uma das espécies mais antigas da Terra, existindo mais ou menos da mesma forma desde o período Ordoviciano, cerca de 445 milhões de anos atrás. Naquela época, os continentes ainda não haviam se formado, havia um único supercontinente, e esses animais podiam ser encontrados em abundância em suas costas até então. Hoje, você pode encontrar milhões de caranguejos ferradura na Baía de Delaware em todo o mês de maio, quando as criaturas desajeitadas em forma de capacete retornam às praias para procriar. Urso polar. Todo mundo, inclusive eu e você, estamos familiarizados com o icônico urso polar hoje em dia, mas quando você para e pensa sobre isso, eles realmente se parecem com algo que poderia ter surgido de uma geleira durante a última era glacial. Na verdade, os ursos polares são muito mais velhos que isso. Em 2010, os cientistas usaram uma mandíbula fossilizada de urso polar encontrada no Ártico da Noruega para descobrir que o animal viveu cerca de 120 mil anos atrás. Esses animais estão vagando pelo Norte Branco pelo menos desde aquela época. Casuar. Os casuares são a coisa mais próxima que temos de um Velociraptor do mundo atual, e por isso que possui o título da ave mais perigosa do mundo. Apesar de que ataques a humanos sejam raros, essas aves são altas, bípedes e coloridas e têm uma garra afiada nos pés. Os casuares fazem parte de um grupo de aves chamados ratitas, que inclui outras aves grandes que não voam, como as emas. Esses bichinhos existem há cerca de 60 milhões de anos. Salamandra gigante chinesa. Jurassic Park pode ser uma história fantástica, mas na verdade existem aqueles animais daquele período que ainda vagam pela Terra hoje. A salamandra gigante chinesa é mais um exemplo delas, que tem cerca de 170 milhões de anos, é também o maior anfíbio do mundo, pode crescer ainda mais do que algumas pessoas, até 110 libras e 6 pés de comprimento. Essas salamandras gigantes costumavam ser encontradas em riachos frios das montanhas chinesas, mas elas quase não existem mais na natureza devido à caça ilegal de alimentos e remédios tradicionais. Tubarão-baleia. Apesar do nome, esse animal não é uma baleia, mas sim um tubarão gigante que nada nos oceanos há milhões de anos atrás. Estudos indicam que essa espécie existe há pelo menos 20 milhões de anos. Esses tubarões gigantes podem ser encontrados em todo o Equador, mas vê-los não é tão simples quanto parece. Esturjão. Falando em peixes antigos, outro animal aquático incrível para conferir é o esturjão do lago. Esse peixe antigo realmente nadou com os dinossauros, tendo aparecido no mapa há cerca de 150 milhões de anos, e ainda hoje nada nos Estados Unidos. Ele também é um animal bizarro por si só.
O esturjão do lago não tem escamas, apenas pele de borracha e algumas fileiras de escudos ósseos, e pode crescer até mais de 2 metros de comprimento e pesar 130 quilos. Imagina ver isso nadar enquanto você mergulha os dedos dos pés em um lago. Dendrograma. Dendrograma são animais que se parecem com pequenos cogumelos com um sistema gastrovascular rudimentar. Eles não têm sistema nervoso nem órgãos sexuais. Esses animais foram descobertos recentemente, mais precisamente em 2014, e são uma fonte de fascínio para muitos biólogos marinhos. Escorpião imperador. Com quase cerca de 20 centímetros de comprimento, os escorpiões imperadores são alguns dos maiores escorpiões do mundo e existem há pelo menos mais de 300 milhões de anos. Esses bichos habitam a região oeste da África e geralmente são encontrados em florestas tropicais, apesar de aparecerem também em savanas. O veneno desses escorpiões é leve e eles não são agressivos, por isso são muito populares no comércio de animais de estimação exóticos. Tubarão fantasma. O tubarão fantasma, também conhecido como peixe-elefante, existe há cerca de 400 milhões de anos. Embora estejam intimamente relacionados aos tubarões e sejam cartilaginosos como eles não são tubarões. São animais solitários que passam os dias vasculhando o fundo do mar em busca de mariscos, moluscos, camarões e outras pequenas presas. Apesar de tudo isso, esse animal ele tem uma aparência de um fantasma. Esse é o motivo do seu nome. Sapo roxo. À primeira vista, esse amiguinho pode parecer nada mais do que uma bolha gelatinosa, mas se você fizer uma análise mais detalhada, mostra um dos pequenos sobreviventes mais corajosos da natureza. O sapo roxo é encontrado apenas nos Ghats ocidentais, uma cordilheira no sul da Índia. Esse animal está fossilizado há pelo menos mais de 130 milhões de anos. Tubarão cobra. Falando em mais um tubarão, dessa vez o tubarão cobra. Esse animal vive em mar aberto e passa a maior parte do tempo em águas profundas e escuras, muito abaixo da superfície. Ele geralmente nada em profundidade entre 200 e 1.200 metros. Para você ter uma ideia da dificuldade de acesso ao habitat do tubarão-cobra, um mergulhador autônomo desce, no máximo, a 40 metros de profundidade. Então, para conseguir avistar esse animal é praticamente impossível. Alguns fósseis encontrados atualmente, por exemplo, são datados de 80 milhões de anos. Bom, qual desses animais você mais gostou aqui dessa lista? Comenta aqui embaixo agora mesmo para eu saber a sua resposta. E se você quer conhecer os 10 animais marinhos mais perigosos do mundo em ordem, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu vejo você num próximo vídeo e até a próxima, curioso!